Hoje estamos diante de um momento histórico. Donald J. Trump foi eleito como o 47º presidente dos Estados Unidos. Independentemente dos sentimentos pessoais que as pessoas possam ter, seja amor ou ódio, não há como negar que esse evento marca uma virada impressionante para a nossa nação e para o mundo. De empresário imobiliário a estrela de reality show e agora político, Trump está de volta à Casa Branca. Este momento não é apenas histórico, mas de uma importância global. Trump se junta a Grover Cleveland como o segundo presidente na história dos Estados Unidos, servir mandatos não consecutivos, um feito não visto desde o final do século XIX. Com essa vitória, os republicanos também retomaram o controle do Senado, conquistando-o dos democratas pela primeira vez desde 2021, e parece que manterão a maioria na Câmara. As implicações dessa mudança política são vastas. Para aqueles que votaram em Trump, pode haver um sentimento de esperança e a crença de que as coisas possam melhorar. Para aqueles que desejavam a vitória de Kamala Harris, talvez exista desapontamento ou medo pelo futuro. Mas é importante lembrar que a Bíblia nos oferece uma perspectiva diferente, que vai além dos altos e baixos dos resultados políticos. Enquanto o mundo frequentemente enxerga esperança ou desespero através das mudanças de liderança, das oscilações de poder ou das políticas, a Bíblia nos revela uma base muito mais profunda e inabalável. Nossa esperança está fundamentada nas promessas imutáveis de Deus, e não nos líderes temporários deste mundo. Governantes terrenos vêm e vão, nações se erguem e caem, mas o reino de Deus é eterno e seu governo é seguro. Essa perspectiva nos ajuda a elevar nossa visão além das alegrias ou tristezas passageiras relacionadas a vitórias ou derrotas políticas, ancorando nossas almas na certeza da soberania de Deus e em sua vitória final. Em 2 Timóteo 3:1, Paulo nos alerta: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Como crentes, não somos chamados a interpretar essas profecias com medo. Se elas nos amedrontam, é sinal de que estamos interpretando-as de forma incorreta e não compreendemos plenamente o quanto Deus está no controle. Essas palavras têm o propósito de nos preparar, não de nos assustar. As palavras de Paulo em 2 Timóteo 3:1 revelam que dias difíceis estão por vir. Isso não tem nada a ver com a eleição de Donald Trump. Pelo contrário, está relacionado à natureza dos últimos dias. Os últimos dias, por sua própria natureza, são tempos de dificuldades. Se Kamala Harris tivesse vencido, a palavra de Deus permaneceria exatamente a mesma. Tempos difíceis estão à frente nesses últimos dias. Considere como a Bíblia descreve as pessoas desses tempos. Em 2 Timóteo 3:2 e 5 está escrito que as pessoas serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosos, abusivos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, sem afeição ao bem, traidores, imprudentes, cheios de si, amantes dos prazeres mais do que de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Paulo adverte: afaste-se de tais pessoas. Precisamos olhar além dos eventos humanos. A Bíblia deixa claro que nestes últimos dias surgirão desafios, mas não devemos permitir que esses tempos abalem nossa paz. Paulo lembra os crentes em 2 Tessalonicenses 2:2. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Mesmo enquanto os sinais do fim se manifestam, Paulo nos instrui a manter a firmeza e não nos inquietarmos. O próprio Jesus, falando das tribulações futuras, alertou em Mateus 24:6:
Vede que não vos assusteis. Suas palavras revelam o coração de Deus. Vivemos em um mundo quebrado, e mesmo que alguns desejassem a vitória de Trump e estejam eufóricos, ainda há problemas profundos que apenas o retorno do Senhor Jesus Cristo poderá corrigir. Este é um mundo caído e nunca será o paraíso na terra. A Bíblia deixa claro que este mundo não é nosso lar final. Ao vermos guerras, terremotos, rumores de guerra e fomes, estamos presenciando o que as Escrituras chamam de o princípio das dores. Estas dores nos relembram do fim dos tempos e da imperfeição de um mundo assolado pelo pecado. Jesus delineou muitos sinais em Mateus 24 e já testemunhamos alguns deles: guerras, desastres naturais e declínio moral. O plano de Deus está se desenrolando e não muda com as eleições políticas. Independentemente de quem esteja na Casa Branca, os propósitos divinos permanecem constantes. Deus tem trabalhado em seu plano desde o início. É crucial lembrar que Deus é, em última instância, quem nomeia governantes e autoridades. De Etelstano, o primeiro rei saxão ocidental a governar toda a Inglaterra, e bisneto de Alfredo, o Grande, até o rei Charles III nos dias atuais, Deus estabelece e remove reis. Desde George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, até Donald J. Trump, o 45º e agora o 47º presidente, a mão de Deus orienta a ascensão e queda de líderes. Daniel 2:21 afirma: Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Da mesma forma, em Romanos 13:1 lemos: Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram instituídas por Ele. E em Daniel 4:17 está escrito: O Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A soberania de Deus se estende a todos os governantes, presidentes, reis e líderes, sejam eles bons ou maus, colocado por Deus para cumprir seus propósitos. Sua autoridade sobre a história é absoluta. Cada presidente, cada governante, em qualquer canto do mundo, reina sob a permissão de Deus. Desde Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, até Xi Jinping, presidente da República Popular da China. Desde Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, até Vladimir Putin, presidente da Rússia. De Javier Milei, presidente da Argentina, passando por Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, até Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte, e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Todos esses líderes foram permitidos por Deus a ocupar suas posições de poder. A ascensão de Donald J. Trump como o 47º presidente não é diferente. Deus permitiu este momento, como fez com todos os líderes ao longo da história, para alinhar-se com seu plano divino. Com essa compreensão da soberania de Deus, por que deveríamos temer as profecias bíblicas? Quando lemos passagens sobre tempos desafiadores, essas palavras devem fortalecer nossa confiança no controle de Deus. O aviso de Paulo em 2 Timóteo 3:1 não foi feito para nos amedrontar, mas para nos informar e preparar. Deus não é surpreendido pelos eventos de hoje, nem é pego de surpresa pelo estado do nosso mundo. As Escrituras enfatizam isso repetidamente. Em 2 Tessalonicenses 2:2, Paulo encorajou os crentes a não se abalar ou perturbar facilmente, mas a manterem uma fé firme nas promessas de Deus, independentemente dos acontecimentos terrenos. Jesus também alertou seus seguidores a estarem atentos, mas sem medo, dizendo: Não vos assusteis. As palavras de Deus através de Paulo, Daniel e Jesus funcionam como âncoras para nossas almas, firmando-nos na soberania divina para que não sejamos dominados pelo medo. O conhecimento do controle absoluto de Deus deve inspirar em nós uma fé sólida, uma fé que se apega à paz e não ao medo.
É por isso que a Bíblia nos lembra consistentemente a não deixar que as profecias sobre tempos difíceis nos perturbem. Deus está orquestrando cada momento em alinhamento com sua vitória final. É humilhante perceber o quão intimamente Deus organiza cada detalhe de nossas vidas e dos eventos mundiais. Em Efésios, somos lembrados de que Ele trabalha todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Isso inclui desde as menores mudanças na natureza até a ascensão de líderes globais. Seu plano abrange tanto o simples quanto o grandioso, os momentos silenciosos e os momentos monumentais. Essa verdade profunda significa que nada, absolutamente nada, está fora de sua vontade. Considere isto: cada respiração que tomamos, cada batida do nosso coração e cada estrela colocada no céu é conhecida por Deus. Desde a ascensão e queda das nações até os movimentos aparentemente insignificantes de um inseto, Deus está plenamente consciente e no controle. A Bíblia nos diz que nem mesmo um pardal cai no chão sem o conhecimento do Pai, enfatizando que toda a criação opera sob seu olhar e orientação. Sua autoridade sobre a história é absoluta. Cada presidente, cada governante, em qualquer canto do mundo, reina sob a permissão de Deus. Desde Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, até Xi Jinping, presidente da República Popular da China. Desde Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, até Vladimir Putin, presidente da Rússia. De Javier Milei, presidente da Argentina, passando por Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, até Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte, e Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Todos esses líderes foram permitidos por Deus a ocupar suas posições de poder. A ascensão de Donald J. Trump como o 47º presidente não é diferente. Deus permitiu este momento, como fez com todos os líderes ao longo da história, para alinhar-se com seu plano divino. Com essa compreensão da soberania de Deus, por que deveríamos temer as profecias bíblicas? Quando lemos passagens sobre tempos desafiadores, essas palavras devem fortalecer nossa confiança no controle de Deus. O aviso de Paulo em 2 Timóteo 3. 1. Não foi feito para nos amedrontar, mas para nos informar e preparar. Deus não é surpreendido pelos eventos de hoje, nem é pego de surpresa pelo estado do nosso mundo. As Escrituras enfatizam isso repetidamente. Em 2 Tessalonicenses 2:2, Paulo encorajou os crentes a não se abalar ou perturbar facilmente, mas a manterem uma fé firme nas promessas de Deus, independentemente dos acontecimentos terrenos. Jesus também alertou seus seguidores a estarem atentos, mas sem medo, dizendo: não vos assusteis. As palavras de Deus através de Paulo, Daniel e Jesus funcionam como âncoras para nossas almas, firmando-nos na soberania divina para que não sejamos dominados pelo medo. O conhecimento do controle absoluto de Deus deve inspirar em nós uma fé sólida, uma fé que se apega à paz e não ao medo. É por isso que a Bíblia nos lembra consistentemente a não deixar que as profecias sobre tempos difíceis nos perturbem. Deus está orquestrando cada momento em alinhamento com sua vitória final. É humilhante perceber o quão intimamente Deus organiza cada detalhe de nossas vidas e dos eventos mundiais. Em Efésios, somos lembrados de que Ele trabalha todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Isso inclui desde as menores mudanças na natureza até a ascensão de líderes globais. Seu plano abrange tanto o simples quanto o grandioso, os momentos silenciosos e os momentos monumentais. Essa verdade profunda significa que nada, absolutamente nada, está fora de sua vontade. Considere isto: cada respiração que tomamos, cada batida do nosso coração e cada estrela colocada no céu é conhecida por Deus. Desde a ascensão e queda das nações
Até os movimentos aparentemente insignificantes de um inseto, Deus está plenamente consciente e no controle. A Bíblia nos diz que nem mesmo um pardal cai no chão sem o conhecimento do Pai, enfatizando que toda a criação opera sob seu olhar e orientação. Desde o vento que sopra em seus cabelos até os passos de uma formiga e a nomeação de Donald J. Trump como presidente, tudo é conhecido e ordenado por Deus. Esses eventos se desenrolam conforme seu desígnio eterno. Se o plano de Deus inclui cada detalhe, então os últimos dias que estamos adentrando também estão sob seu controle, e não precisamos nos angustiar, pois a mão de Deus está em cada passo da história. Sejam eles líderes justos ou ditadores, Deus os nomeia sem nunca agir com maldade, pois Ele é glorioso em santidade e soberano em poder. O plano de Deus para a história humana é imutável e permanece firme. Ele é de eternidade a eternidade. O resultado desta eleição não o surpreendeu. Desde os dias de Adão e Eva no jardim, Ele tem sido o mesmo Deus, sempre no mais completo controle. Ele conhecia o resultado desta eleição desde o princípio. Deus nunca aprende nada, pois não há nada que Ele não saiba. Ele vê todas as coisas exatamente como são, o tempo todo. No livro de Daniel lemos: Ele faz segundo a sua vontade, com o exército dos céus e com os habitantes da terra, e não há quem possa deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Que possamos olhar para o futuro da história confiando no plano de Deus. Seja você democrata ou republicano, há uma mensagem central. Deus está no controle. Nada acontece fora de sua vontade. Vamos redirecionar nosso foco para o que realmente importa: o céu. Finalmente, tudo isso nos leva a uma realização crucial. Nossa esperança última não está em nenhum líder terreno ou resultado político, mas em nosso lar eterno. Como Paulo diz em Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, olhamos para a eternidade, nosso verdadeiro lar. Este mundo, com todos os seus desafios, é temporário. Quero que desviemos nosso olhar da política e nos concentremos no que realmente importa: o céu. Deixe-me mostrar porque sempre procuro direcionar seu olhar para longe da política, dos eventos mundiais e das distrações deste mundo em direção à eternidade. É porque me importo. Eu me importo com sua alma, com para onde você vai quando morrer e onde passará sua eternidade. Porque na eternidade não importará quem venceu uma eleição. Daqui a 100 anos não haverá alegria por Trump ter vencido a eleição, nem desapontamento por ele ter perdido. As coisas deste mundo irão desaparecer, mas o céu e o estado eterno de sua alma são o que realmente importa. Para compreender a profundidade da eternidade, considere esta ilustração impactante. Imagine uma montanha gigantesca feita de granito sólido, elevando-se acima das nuvens, aparentemente indestrutível. Agora, imagine um pequeno pássaro que visita essa montanha uma vez a cada 1.000.000 de anos. A cada visita, ele apenas esfrega seu bico contra a superfície da montanha, desgastando apenas um grão minúsculo de rocha. Em seguida, o pássaro voa para longe e não retornará por outro 1.000.000 de anos. Mesmo que por meio desse processo lento e constante, o pássaro eventualmente desgastasse a montanha inteira até transformá-la em pó, isso seria apenas o começo da eternidade, o verdadeiro início. Após incontáveis ciclos, quando essa montanha tiver desaparecido completamente, a eternidade ainda se estenderá infinitamente. É um conceito que supera nossa plena compreensão, mas nos lembra da vastidão interminável da eternidade. Onde sua alma estará na eternidade? Eternidade é o destino de cada um de nós, e por isso devo perguntar: você sabe para onde está indo? Você é salvo? Você nasceu de novo? Você conhece Cristo? E mais importante,
Ele conhece você? Irmãos e irmãs, a eternidade é um tempo incompreensivelmente longo e o céu é o que realmente importa. Exorto a todos que examinem seus corações. Este é o momento para conhecer Jesus, não apenas como uma figura histórica, mas como seu Salvador. O céu aguarda aqueles que estão nele, e não há nada mais importante do que sua eternidade com Deus. Oremos por Joe Biden, o presidente atual, e por Donald Trump, o presidente eleito, como a Bíblia instrui os cristãos a fazerem. Em 1 Timóteo 2, versículo 1 a 2, somos chamados a fazer súplicas, orações, intercessões e dar graças por todos os homens, por reis e por todos que estão em posição de autoridade, para que possamos viver uma vida tranquila e pacífica em toda piedade e honestidade. E assim, olhemos para o céu. Em João 14, versículo 1 a 6, Jesus diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou sabeis, e o caminho sabeis. Então Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saberemos o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste momento, eu te convido a refletir profundamente sobre onde estará sua alma por toda a eternidade. Pense no incrível amor e sacrifício de Cristo por cada um de nós. Se ainda não o fez, este é o momento ideal para entregar sua vida a Ele. Comente aqui embaixo: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Salvador. Que esta decisão seja o primeiro passo de uma jornada de fé que levará sua alma ao destino mais grandioso, a eternidade com Deus. Declare essa escolha abertamente e se aproxime dele hoje.